Olá, conforme combinado, né? Aquela primeira parte ficou para apresentação a respeito das principais funções das proteínas, dos aminoácidos e dos peptídeos. E agora eu vou aproveitar para fazer uma breve explanação a respeito dentre as funções das proteínas, como hormônios vegetais. Então, para a gente entender um pouco as funções das proteínas, já ligadas à parte dos hormônios, né, os fito-hormônios. Então, esses hormônios vegetais, eles são compostos orgânicos que não são nutritivos e que são formados em determinados locais das plantas, são direcionados para outros locais e vão atuar como algumas moléculas sinalizadoras. Então, essas moléculas, elas vão sendo sinalizadoras em alguns órgãos, por exemplo, a raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos, e são responsáveis tanto pelo crescimento quanto o desenvolvimento vegetal, certo? Então, as funções de hormônio e regulatórias, elas geralmente estão relacionadas a isso, né? Elas são produzidas, direcionadas para algum local, onde esses locais eles têm essa sinalização e a partir daí desencadeiam certas funções, estão relacionadas a desenvolvimento e crescimento, porque são os hormônios. Então, hoje a gente tem algumas pesquisas com esses hormônios vegetais relacionados à aplicação, né, de algumas substâncias quimicamente análogas ao hormônio, então faz-se aplicação na agricultura para estimular e desenvolver e apresentar algumas características dessa cultura. Também tem a aplicação dos inibidores de biossíntese ou ação, então você consegue assim regular o crescimento vegetal, né, regulador de crescimento muitas vezes. Dosagens também desses hormônios, tanto a dose quanto a resposta, o uso das linhagens mutantes que são deficientes ou com super expressão desse hormônio e algumas técnicas da biologia molecular. Então, vejam, as pesquisas desenvolvem. Essas substâncias naturalmente produzidas pelas plantas com funções específicas hoje são sintetizadas e utilizadas para essas diversas funções e essas pesquisas. Então, o que a gente pode começar? Falando, por exemplo, a ação hormonal na floração. A gente também pode ter a ação hormonal na abscisão foliar, ou seja, na queda das flores. Também a ação hormonal no desenvolvimento e no crescimento, na maturação dos frutos e a classificação deles, os principais entre eles, as auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico e as citocininas. Cada uma delas direcionando a sua função vegetal. Então, vamos começar, né? O ácido giberélico ou a giberelina, que elas tiveram a sua primeira expressão e a descoberta no Japão, através de estudos com algumas plantas de arroz infectadas pelos fungos da giberela. Então, para quem não conhece, a giberela é uma das principais doenças, assim, junto da brusone, né, no arroz. Então, foi descoberto esse ácido a partir da giberela, dessa doença, e é uma substância que todas as plantas produzem. Então, a origem vem a partir do ácido mevalônico e o transporte é feito pelo xilema e floema, tá? Dentro da planta, isso é só detalhe para a gente entender como é feita essa translocação. A produção da giberelina são das folhas jovens, também, né, no embrião e na semente, em alguns frutos e nas sementes em germinação. Então, esse processo desse hormônio está relacionado, então, a esse crescimento e a parte da germinação. Né? Então, a ação das giberelinas, por exemplo, no caule, é o crescimento, desenvolvimento, alongamento das células. Algumas plantas que são anãs são incapazes de produzir a giberelina, então ela está responsável com o alongamento do caule. As folhas também, o alongamento, usado na horticultura para obtenção de plantas com folhas maiores e largas, por exemplo, couve, taioba. Os frutos está relacionado à aceleração, então, desse crescimento celular, provocam a partenocarpia. Para quem não sabe, partenocarpia é uma forma de produção relacionado aí
a formas de produção, né, a partenocarpia, então você produz alguns frutos a partir disso, por exemplo, a banana, e sementes é a quebra de dormência. Então, está presente a isso, do mesmo jeito que na floração vai induzir em plantas os caules reduzidos, por exemplo, a cenoura, o nabo, o rabanete. Então, as giberelinas, ela está responsável pelo desenvolvimento também responsável pela quebra de dormência para aceleração e assim germinação. Então, alguns exemplos aqui, né, do ácido giberélico, a sua função dentre as folhas, as flores, os frutos, lembrando que é um hormônio, ou seja, uma proteína. Então, essa ação vem sendo muito estudada na viticultura, ou seja, na produção de uvas, e as aplicações efetuadas desde o aparecimento da inflorescência até o início vão visar principalmente o aumento da produção através do aumento do peso dos cachos e dos bagos, a obtenção de cachos medianamente soltos, né? Que significa que vão dispensar a operação do desbaste, assim sendo facilitando o controle de doenças. Então, o ácido giberélico ele também pode ser o engrossamento de algumas partes das plantas e que isso faz com que as plantas não tenham a semente, por exemplo, a partenocarpia, como eu falei para vocês. Citocininas, né, que é outro hormônio. A origem veio da adenina, que é a adenina, lembra? Daquela adenina, guanina, uracila, que são as bases nitrogenadas. O transporte é feito pelo xilema, a produção é feita na ponta da raiz e vão regular o quê? A divisão celular, o metabolismo e a senescência, ou seja, o amadurecimento e envelhecimento. Essas citocininas, elas apresentam um papel essencial de regular o crescimento, normalizando o desenvolvimento da planta. Então, é um hormônio regulatório. Então, é como se ela regulasse as fases dessa planta e esse desenvolvimento fosse de forma correta. Também vai proporcionar a ocorrência de um crescimento controlado, organizado, né? Imagine se fosse um crescimento desorganizado. E também provoca alguma diferenciação nos grupos de células que vão tornar diferentes partes da planta, que faz a diferenciação celular. Então, vejam, uma planta bem nutrida, uma planta que apresenta boa nutrição, que dá precursores para a produção das proteínas, produção dos aminoácidos, produção. Então, né, o aminoácido tem o quê? Tem nitrogênio, a obtenção, a produção dessas proteínas vem a partir de energia, então a função de produção proteínas, aminoácidos, e aí a diferenciação, então, um hormônio. Tudo isso está relacionado ao metabolismo bioquímico da planta. Então, a gente ter esse regulatório hormonal é muito importante também para o desenvolvimento e a organização desse crescimento e desenvolvimento. Então, a citocinina, ela é aquele hormônio regulatório que vai controlar os desenvolvimentos. Por exemplo, ela consegue fazer a inibição da senescência, então, do envelhecimento. Porque funciona como se as citocininas aumentassem a retenção de algumas substâncias, por exemplo, os aminoácidos dentro da célula. E o envelhecimento, o amadurecimento e a perda da qualidade de mercado. Então, essa propriedade está sendo usada como inibidor da senescência em muitas plantas, por exemplo, como brócolis, alface, para haver o quê, pessoal? Para haver o maior desenvolvimento vegetativo, então, assim, a planta consegue durar também mais tempo de prateleira. Já o etileno é diferente, né? O que é o etileno? Ele é um produto desse metabolismo, claro, né? Ele é produzido nas células do gás etileno. Ele vem, então, a partir do aminoácido da metionina, né? É um transporte por difusão, então ele vai ser feito por difusão aí. E a ação é a maturação dos frutos, floração, abscisão das folhas e frutos, ou seja, ela se desprende, né, dos caules para esse processo de envelhecimento e provoca também alguns ganchos aí no estiolamento das plantas. A função é o amadurecimento. E uma prática para acelerar o amadurecimento da banana, por exemplo, é queimar o pó de madeira nas câmaras de armazenamento, que libera o etileno, né, o indutor do amadurecimento dos frutos, e aí ele vai amadurecer, liberando outros hormônios que possivelmente serão utilizados por outros frutos e aí amadurecer também. Outra característica que a gente fala é a participação na abscisão das folhas juntamente com as auxinas. Então, a concentração das auxinas nas folhas das plantas diminui no outono, induzindo modificações na chamada zona de abscisão, que passa a produzir o etileno.
Então, o etileno ele vai enfraquecer as células a tal ponto de que o peso dessa folha será o suficiente para romper a sua ligação com o caule. E aí tem essa questão da abscisão, que ela vai se destacar e cair. Então, veja só, também é o hormônio do amadurecimento, que está regulatório junto ao hormônio de crescimento e desenvolvimento, e vai fazer também com que essa folha se desprenda e caia. Tá? Então, todos esses hormônios têm funções fundamentais e sem eles as plantas não conseguiriam completar o seu ciclo. Lembrando que a planta, quando a gente fala bem de forma bem simplificada, a planta né? A planta nasce, cresce, produz e morre. Então, se eu pensar no nascimento, que é a germinação, a emergência, a elongação, o desenvolvimento vegetativo, o desenvolvimento reprodutivo, a florada, a frutificação posterior à morte. Então, esses processos todos são regulados a partir dos hormônios. E uma curiosidade aqui, né, sobre o gás etileno é que você enfiando pregos na jabuticabeira, por exemplo, ela pode produzir frutos mais rápido. Na verdade, é quando você provoca esse tipo de ferimento, vai ocorrer um estímulo e ela produz o etileno que induz a florescer. Isso daí, né, na cultura popular foi se desenvolvendo e foi observado. Então, é bem interessante quando a gente para pensar relacionado aí à maturação. Então, é um estímulo, como se a planta estivesse sentindo que ela precisa produzir esse hormônio. O ácido abscísico. Então, a gente tem que o ácido abscísico ele vai estar relacionado e ele também é produzido a partir do ácido mevalônico. Né? Então, o transporte dele é pelo floema. E a ação dele está relacionada à dormência das gemas e o fechamento dos estômatos. Isso é importante? Muito importante. Por quê? Porque a partir desse desenvolvimento, né, desse fechamento dos estômatos, que você tem a regulação da evapotranspiração e também a relação da dormência das gemas. Por quê? Porque determinadas gemas presentes nas plantas, elas ficam em dormência e a hora que você quebra a dominância apical, por exemplo, no corte, você consegue a germinação das gemas laterais. Então, está relacionado também ao crescimento e ao desenvolvimento. E ele recebe essa denominação porque pensou-se, né, que ele era um dos principais responsáveis pelo quê? Pela queda foliar. Mas, embora que saiba que não é o responsável por esse fenômeno, seu nome permaneceu. Então, não vamos confundir. Apesar dele ter esse nome de ácido abscísico, ele não faz parte da abscisão da queda da folha. Tá? E contrariamente a outros hormônios, como a auxina, por exemplo, o ácido abscísico ele é um inibidor do crescimento. Então, essa inibição ocorre de proteger a planta em alguns períodos desfavoráveis, por exemplo, o que eu falei do fechamento dos estômagos, dos estômatos e das gemas, que ela vai produzir, né, esses hormônios responsáveis pela dormência das gemas e do caule, e o ácido abscísico é o principal responsável pelo bloqueio do crescimento. No inverno, das sementes não germinarem imediatamente após serem produzidas no fenômeno conhecido como a dormência. Então, qual é o hormônio responsável pela dormência? O hormônio responsável pela dormência é o ácido abscísico. É uma proteção para não ocorrer assim a germinação e seu futuro desenvolvimento, muitas vezes, relacionado aí a fases que não são tão adequadas. E, além disso, ele vai provocar o fechamento dos estômagos, que significa o favorecimento da síntese da reserva em sementes e do transporte de fotoassimilados das folhas para sementes em desenvolvimento também. Então, todos esses hormônios, eles estão relacionados aí à produção vegetal de uma forma ou de outra, seja na parte de proteção, seja na parte de elongação, seja na parte do amadurecimento, da floração, do desenvolvimento de células e etc. Então, aí vem a auxina. Então, a auxina talvez seja uma das mais conhecidas.
E ela está relacionada ao quê? É o primeiro hormônio vegetal que foi estudado. Também agem no crescimento. E ela é a partir do aminoácido triptofano. Então, a gente tem a partir do ácido mevalônico, a gente tem a partir da metionina, e aí tá no triptofano. E com relação ao que a gente vai ter aí, né, as auxinas, o que significa, né? O AIA, que a gente fala, que é o ácido indol acético, indol butílico, né? Então, todos esses ácidos estão relacionados ao crescimento. E as auxinas são hormônios vegetais que são responsáveis pelo crescimento. Vão ser produzidos no ápice e são distribuídas do ápice por todo o resto do vegetal e são produzidas nos embriões, nas gemas, nas folhas jovens, a partir do triptofano, sendo que a auxina mais comum é o ácido indol acético. Então, a auxina, a gente tem o ácido indol butírico, o ácido indol acético, que é o mais conhecido. Então, a ação do ácido indol acético nos vegetais. Eles vão atuar, né, na parede celular do vegetal, provocando a distensão e o crescimento, porém, os efeitos são bastante variados. Vai depender dos fatores como local de atuação, concentração, assim, né, ter efeitos antagônicos, contrários. E as auxinas promovem o crescimento de raízes e caules através do alongamento das células recém-formadas nos meristemas, porém essa sensibilidade varia de um órgão da planta para o outro. Então a gente vai ter aí, né, os ácidos giberélicos, o ácido abscísico, o gás etileno, as auxinas, tudo relacionado aí a crescimento, desenvolvimento e reserva dos vegetais. Hormônios, pessoal, regulatórios. Então, eles vão estimular a multiplicação de divisão celular. O caule, dependendo da concentração, maior a concentração estimula o crescimento, menor a concentração inibe o crescimento. Então, ele pode ter um efeito antagônico que foi citado anteriormente. Na raiz, menor concentração estimula o crescimento, menor concentração, maior, desculpem. No caule, quanto a maior concentração vai estimular o crescimento, menor concentração inibe o crescimento. Já na raiz, quanto menor a concentração do ar, ele vai estimular o crescimento, e maior concentração do ar, ele vai inibir o crescimento. Né? Então, aqui, o alongamento da parede celular. Com relação ao tropismo, né, que vai ser o movimento de crescimento orientado por alguns fatores ambientais, por exemplo, o sol. As observações é que a curvatura depende da direção de onde vem o agente excitante. E aí, de acordo com a natureza do agente excitante, né, o fototropismo, geotropismo, tigmotropismo, o quimiotropismo, que estão relacionados aí a algumas substâncias químicas, a parte de geografia e da parte do foto, o ácido indol acético, as auxinas, né, vão sofrer essa redistribuição. Então fica aí, ó, para vocês procurarem a definição do que é o fototropismo, geotropismo, tigmotropismo, quimiotropismo, tá, pessoal? Depois vocês falem lá no grupo o que é cada um desses. Além disso, o fototropismo, a gente vai ter relação, que é um movimento de uma ou várias partes da planta à luz. Então, quando ela recebe de um lado, a auxina é transportada para o lado não iluminado, isso resulta em um maior transporte de auxina no lado não iluminado. Com maior concentração nesse lado, o caule tende a se deslocar no sentido da luz, pois o lado irá crescer mais que o lado iluminado, e ao contrário, ocorrerá com a raiz, já que seu crescimento é favorecido com uma menor concentração de auxina. Então, o fototropismo está relacionado à questão hormonal das auxinas. Se eu tenho um lado iluminado de um lado só, a auxina vai para o outro lado, então estimulando o crescimento desse lado. Consequentemente, a planta vai tender para o crescimento do outro lado, porque vai empurrar esse crescimento do outro lado que está travado. Já ocorre o contrário com relação à raiz. Tá? Então, a raiz vai ser o contrário. Então, ó, a luz vai ser recebida de um lado, mas a maior concentração vai ser sempre do outro lado, certo? Então, o tropismo está relacionado ao contrário. É o fototropismo.
Aí o geotropismo é uma resposta dos órgãos vegetais à força da gravidade. Então, o centro da gravidade é a Terra. Então, quando a planta ela vai ser colocada em posição horizontal, o acúmulo das auxinas na parte inferior do caule provoca o maior crescimento dessa parte, ocorrendo curvatura em uma direção oposta à força da gravidade, fazendo com que o caule se dirija para cima. Na raiz, na posição horizontal, né, ocorre um maior alongamento na parte superior comparada à inferior, provocando curvatura da raiz na direção da força gravitacional, porque é menor concentração da auxina. Então, isso é considerado geotropismo a essa altura. Nós já discutimos no grupo, mas eu quero que vocês fixem e expliquem para mim o que é o geotropismo e o fototropismo, o que vai acontecer. Então, quando ela é colocada em posição horizontal, o acúmulo da auxina na parte inferior do caule provoca um maior crescimento dessa parte na curvatura em direção oposta. Já na raiz, a posição horizontal ocorre um maior alongamento na parte superior comparada à inferior por causa da curvatura na raiz em direção à força gravitacional. Então, ó, a inibição do crescimento, estimulação do crescimento. A gravidade é para baixo, então sempre vai se manter dessa forma. Ali a foto ao lado é bem interessante para vocês entenderem. Então, o geotropismo na raiz, ela vai ser revestida por uma estrutura, né, que é a coifa, que a gente chama. E ela é responsável pela produção de uma substância que diminui o atrito da raiz com a terra. Então, ela protege a raiz. Além disso, é responsável pelo geotropismo. Ela tem algumas cargas, né, que são responsáveis pela percepção da gravidade. Então, quando ela é colocada em posição horizontal, essas cargas, os estatólitos, que são chamados da raiz, vão mudar de posição dentro da célula. E esse movimento desses estatólitos provoca a redistribuição da auxina, e a partir disso ocorre o movimento da raiz em direção à força da gravidade. Lembrando que a raiz sempre vai crescer, vai estimular em menor concentração, diferente, né, do caule. Então, aí, ó, né, essa questão do geotropismo, a concentração dessas cargas, né? Então, tanto o fototropismo quanto os outros tropismos, tem 2 vídeos no YouTube, né, que eu vou colocar aqui para vocês assistirem, que são bem interessantes e que explicam essas questões. Então, alguns padrões da atividade respiratória em frutos, vocês vão ver isso mais para frente, mas estão relacionados ao climatérico e a sua importância. Então, o que é o climatérico, né? A atividade respiratória? Que durante a fase do amadurecimento, ao final do desenvolvimento ou maturação de alguns frutos, ocorre um aumento na taxa respiratória. Então, isso eles consideram sendo climatérico. Após o desenvolvimento da cromatografia gasosa, eles verificaram que o aumento dessa respiração era sempre acompanhado de um pico de evolução de etileno. Então, o aumento da respiração depende de temperatura e de condições ótimas para representar um aumento de 2 a 4 vezes a produção e a taxa de respiração climatérica. Então, o que é um climatérico e não climatérico? Então, o climatérico ele tem um ligeiro declínio inicial na atividade respiratória, seguida de um rápido e acentuado aumento e posterior declínio que está relacionado à senescência. Então, vai variar essa atividade. A gente tem, então, um declínio, né, e um aumento. E esse aumento na síntese de etileno precede ou é simultâneo ao pico climatérico. Já o não climatérico, ele tem um declínio gradual da atividade respiratória, sem aumento da síntese de etileno. Então, a gente tem que esses climatéricos, eles vão amadurecendo, já os não climatéricos não têm essa questão na síntese de etileno ou no padrão de respiratório. Ó, os não climatéricos, a produção de etileno, ela não varia em relação à respiração. Já os climatéricos têm essa questão relacionada ao etileno e à respiração. Por exemplo, a classificação de alguns frutos devido ao padrão de atividades respiratórias no amadurecimento. Então, os climatéricos, né? O abacate, a ameixa, a banana, goiaba, graviola, maçã, que não são climatéricas, cacau, caju, laranja, limão, morango e uva. O que significa? Se eles são colhidos antes, eles não amadurecem. Já quando você tem
por exemplo, o abacate, a banana, goiaba, você colhendo eles, você tem esse efeito do quê? De amadurecimento posterior, né? Então, aí a classificação das hortaliças em relação à intensidade da atividade respiratória. A gente tem que a classe é baixa, né? Por exemplo, o alho, já o brócolis, a ervilha, o milho são extremamente elevadas. Então, a intensidade da atividade respiratória está relacionada, então, a esse processo de amadurecimento. Bom, pessoal, com relação aos hormônios vegetais, eu tinha isso para falar para vocês. Levem agora para o grupo o que são, então, o tigmotropismo e o quimiotropismo. Eu vou deixar o link no grupo para vocês a respeito do geotropismo e do fototropismo, porque é muito interessante. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da parte da importância da bioquímica em relação aos hormônios, né, que são parte das proteínas, e era isso para falar e para situá-los. Dúvidas a gente discute no grupo e eu agradeço a atenção de vocês.